E estou muito, muito, muito feliz mesmo por estar aqui. Bom, a minha fala de hoje vai ser uma fala muito, muito simples mesmo. Estou trazendo o meu conteúdo que eu aprendi nas minhas formações e a minha experiência em consultório. Vamos lá? Papai, mamãe, professor e todo mundo que trabalha com criança. Eu vou dar 3 passos de como você desenvolver o emocional do seu filho ou da criança que está perto de você. Bom, primeiro passo. Papai e mamãe, se desenvolva emocionalmente. Uau, peraí. Eu vim para a live, o tema que fizeram a propaganda, fizeram o marketing que era para eu desenvolver meu filho, e o primeiro passo é eu me desenvolver? Exatamente. Os pais, Poliana, e os adultos são base, são referência para as crianças. E como é que eu quero que o meu filho se desenvolva, seja emocionalmente crescido, desenvolvido, se eu não sou? Não tem como. Não tem como eu ensinar, não tem como eu cobrar ao pequenino aquilo que eu não sei, aquilo que eu desconheço. Se torna uma cobrança vazia. Compreende? Bom, para você começar a se desenvolver emocionalmente, você precisa da primeira coisa. Estar resolvido como filho. Eu até brinco nos meus atendimentos, Poliana, que meu pai falava para mim assim, você só vai saber o que é pai quando for um pai. Lógico. Só que eu me tornei pai. E muitas atitudes que meu pai tomava, muitas ações que eu não concordava, quando eu me tornei pai, passei para o outro lado, eu comecei a entender. Eu comecei a entender que a atitude do meu pai era atitude de amor. Então, tudo começou a fazer sentido. Então, quando você, de fato, se aceita como filho, você entra na posição de filho, você consegue ser pai. Como assim? Vou ser mais claro. Quando você tem mágoa do papai e mágoa da mamãe, você transfere isso para o seu filho. Você se torna um adulto de idade, mas emocionalmente ainda é a criança ferida. Então é necessário você olhar para os seus pais, em você reconhecer a sua criança interior, o que precisa ser desenvolvida, o que precisa ser amadurecida, o que precisa ser trabalhado. Então você começa a olhar para dentro de você e para a sua história. E você começa a olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe, que, apesar de apesares, foram bons pais, foram boas mães. Fizeram o que puderam, com o que tinham. Porque cobramos nossos pais isso, aquilo, outro. Mas, às vezes, não compreendemos que eles também não tiveram. Quando um adulto se torna pai e tem débito do seu pai e da sua mãe, ele cobra demais o seu cônjuge e acaba sentenciando o seu filho. Como assim? Meu pai não me deu carinho. Quando isso é um discurso da criança, do adulto, se torna pai. O que ele começa a dizer, Poliana? Primeiro, ou ele diz, eu não tive carinho, então por que eu vou dar? Eu não... Aquela velha desculpa, eu vou dar o que não tenho? E a criança paga o pato. Ou dá em excesso para a criança. Não tem o equilíbrio emocional, não tem o controle emocional. Outra coisa também, segundo passo, tenha um bom relacionamento com o seu cônjuge, com o pai de seu filho, com a mãe de seu filho. Lembra que no primeiro passo eu mencionei que somos metade papai, metade mamãe? Antes de ser pai, eu preciso ser filho? Quando eu tenho um filho e eu não consigo me relacionar bem com a outra parte genitora, com a outra parte de onde vem outra raiz, eu crio uma confusão na mente da criança. Eu crio uma raiva. Porque analisa comigo, Poliana. A criança é metade papai, metade mamãe. Uniu, se tornou a criança. Porém, as duas partes dela estão em crise. Ela entra em crise. Porque se ela defende a mamãe, ela está contra o papai. E ela está contra ela mesma. Metade dela sofre.
metade dela adoece. Mas se ela fica a favor do papai e contra a mamãe, ela também adoece. O que acontece entre o casal, fica no casal. Precisa ser resolvido no casal para depois ser resolvido na criança. Chega pessoas no escritório, no espaço, Poliana, é interessante, que começa a falar assim, meu filho é isso, meu filho é aquilo outro, meu filho está assim, meu filho tal, 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 escuto a demanda, analiso a queixa e digo, eu vou precisar de tantas sessões com os pais. Não, peraí, o senhor não entendeu a questão que meu filho está fazendo isso. Eu falei, sim, o seu filho está fazendo isso porque você está fazendo isso. Então, começa a trabalhar os pais, a relação entre os pais, e reflete na criança. Passa 2, 3, 4 sessões, os pais falam, nossa, depois que você começou a tratar o meu filho, eu falei, opa, peraí, quem que eu estou atendendo? Eu, o papai, e a mamãe. Pois é, eu estou tratando os papais, o pai e a mamãe. Estou tratando a maneira do papai agir que reflete na criança. Porque a criança, a menina olha para a mamãe como trata o papai. Ela entende essa é a maneira de como tratar o homem da minha vida. Essa é a maneira de como eu tratar a pessoa que vai estar do meu lado. Eu não estou aqui julgando valor, estou dizendo como é que ela entende como padrão comportamental. E o menino da mesma forma. Se o menino vê o pai maltratando a mãe, para aquilo é normal. Ou ele entende aquilo como padrão comportamental, ou ele vai ser totalmente avesso do pai, julgando o pai. Com raiva do papai, ele está com raiva dele mesmo. Ok? Terceiro passo para desenvolver o emocional do seu filho. Reconheça onde você errou. Se retrate com o seu filho. Ensine para o seu filho que também pessoas boas também erram. Comece a observar o seu filho com um olhar de amor e não de cobrança. Comece a orientar o voo e não a cortar as asas. Quando você estuda o perfil comportamental do seu filho, você entende que o seu filho é seu filho, não é você, e você já resolveu as questões com seus pais, e você já resolveu as questões com seu cônjuge, com seu parceiro, sua parceira, você já preparou o terreno emocionalmente do seu filho. Você já curou o seu filho emocionalmente, você já evitou traumas, você já projetou vida social, vida financeira, vida amorosa, e vida pessoal, vida emocional. Compreende? Então, quando o pai começa a olhar para o filho com um olhar de amor, começa a olhar para o filho que ele já tem maturidade emocional, que ele já se resolveu emocionalmente, ele consegue se administrar o seu emocional e consegue olhar para o filho com um olhar de pai que ama, que corrige e que sabe o que está passando. Verdade. Os nossos filhos, né, são... Pode falar. Não, pode concluir seu raciocínio. Os nossos filhos são os nossos reflexos. De alguma maneira, nós somos referência, boa ou ruim. Ah, meu filho está gritando dentro de casa. Peraí, quem está gritando primeiro? É o adulto ou a criança? Verdade. Sua vez. Isso é tão nítido assim, né, Jonathan, que muitas vezes os pais eles não conseguem ver que os filhos estão agindo daquela forma porque os pais estão passando aquela imagem. Eles não têm de onde ele aprender. Eles aprendem primeiramente dentro do lar, né? Que é ele ver o pai e a mãe dele. E muitas vezes o comportamento dele, às vezes, é agressivo com o irmão, porque ele vê o pai sendo agressivo com a mãe. Ele grita porque ele vê a mãe gritando, né? Inclusive tem um filme chamado, talvez até algum de vocês que estão aqui assistindo a live já assistiu, chamado A Cabana. Se você não assistiu esse filme, eu indico que você assista esse filme. Assista o filme A Cabana. Porque, se você já assistiu, coloca aí. Justamente isso. O homem, ele tinha dificuldade, Jonathan, de ter um relacionamento com Deus, porque ele não conseguiu ter um relacionamento com o pai, porque ele foi muito agredido na infância dele. Então, ele mesmo acabou matando o pai dele envenenado, né? E lá ele não consegue ter um relacionamento com Deus, porque a figura paterna
do pai, né, refletia na figura paterna de Deus. Então, ele não conseguia por conta disso. Então, muitas vezes, talvez lá na tua infância, você teve problemas com teu pai, ou você foi abandonado, ou você foi sozinho, ou você foi, sabe, sofreu algum trauma, ou passou por algum processo dolorido. E aí, você hoje tem dificuldades, né? Dificuldade de se relacionar com pessoas. A mulher que ela não tem um relacionamento com o pai, ela vai ter facilidade de se envolver com homens, talvez que a maltrate, porque ela é tão carente do amor paterno que ela, qualquer coisa, ela cede, ela se entrega por inteiro, ela se entrega facilmente, porque ela não teve o amor paterno, né? Então, eu já vi testemunhos, inclusive, de mulheres que se envolveram, não nada contra, viu, gente? Muito pelo contrário. Existem amores que são verdadeiros, que realmente não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas existem também, por exemplo, meninas muito novas que se envolvem com pessoas muito velhas, bem mais velhas, porque ela encontra naquela pessoa o amor que ela não teve na infância, né? E às vezes não é um amor para se relacionar de casal, é um amor que está sentindo falta, que teve a falta, que não foi preenchido. Então, você que é mãe, que é pai, nós precisamos aplicar isso aqui que o Jonathan nos ensinou, né? Por quê? Porque se a gente não aplicar, os nossos filhos serão adultos que sentiram a falta, sentiram essa falta na infância, e como eles vão ser na vida adulta? Talvez hoje você, na vida adulta, um homem que tem dificuldade com suas finanças, porque não teve amor de pai. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem também, gente. Tem tudo a ver. Talvez você é uma pessoa que não consegue se relacionar fácil com uma mulher. Toda mulher te deixa, relacionamento nenhum dá certo, porque você teve algum problema lá na tua infância. É como o Jonathan colocou aqui pra gente. Como foi a sua criança, né, interior? Talvez você tá machucado ainda. E hoje as suas atitudes refletem lá da dor do teu passado. E é por isso que você precisa tratar, porque nós somos reflexos para os nossos filhos. Então, da forma que nós somos, provavelmente eles também vão ser, né? Geralmente eles adotam a postura da pessoa que age daquela forma com eles, ou age totalmente o contrário. Tem coisas que até é bom agir ao contrário, né? Como, por exemplo, esses dias eu ouvi um feedback de uma pessoa que ele agiu totalmente ao contrário, porque o pai dele era muito alcoólatra, e ele colocou na cabeça dele que ele nunca ia ser daquele jeito, porque ele achava horrível o pai dele ser daquela forma. Então, de alguma forma, o pai dele ensinou que era ruim ser daquela forma, né? Porém, ele precisava perdoar o pai dele, porque havia uma mágoa muito grande. E a falta de perdão, ela bloqueia coisas na sua vida. Gente, tremendo. Em todas as áreas. Né? Tremendo. Eu vou contar algo aqui da minha história muito pequenininho para o Jonatas entrar no terceiro passo, que um tempo atrás, isso já tem uns 3 anos, não me recordo, eu tinha uma dificuldade muito grande com uma pessoa, né? E eu não conseguia perdoá-la, eu não conseguia perdoá-la de jeito nenhum. E aí, certo dia eu orei, coloquei diante de Deus, e aí eu senti de chegar na pessoa e liberar o perdão e pedir perdão. E aí, antes de eu pedir perdão, antes de eu chegar nessa pessoa para fazer isso, tinha uma certa área da minha vida que estava muito bloqueada, né? Na época, eu tinha uma clínica de fisioterapia, que eu sou fisioterapeuta, é a minha primeira graduação, e eu não conseguia vender, estava travada, eu não conseguia de jeito nenhum, não conseguia. Eu pedi perdão em um dia, no outro dia, apareceu uma pessoa de onde eu nunca vi, e simplesmente disse assim, não, eu quero comprar tudo. E eu precisava vender, eu precisava ir embora, que eu estava mudando de cidade. Gente do céu, então eu entendi a importância. E tem uma amiga minha que ela casou e ela não conseguia engravidar. O útero, ela fazia consultas e tudo, o útero dela super limpo, não tinha nenhum problema, né? Porque quando você tem algum problema na saúde é uma coisa, mas no caso dela ela não tinha nada. E mesmo assim ela não conseguia engravidar. E aí ela, buscando conhecimento e tal, ela descobriu que é porque ela não conseguia perdoar a mãe dela. Gente, ela perdoou a mãe dela em uma semana. Em uma semana ela perdoou a mãe dela.
No mês seguinte, ela estava grávida. Ela passou anos tentando engravidar. Então, assim, muitas coisas talvez estão bloqueadas na tua vida, porque você precisa reconciliar, liberar perdão, tal, principalmente se for na vida dos seus pais. Isso é muito importante. A gente precisa curar a gente mesmo, né? A gente precisa nos curar, como o Jonathan colocou aqui para nós. A gente precisa buscar essa inteligência emocional para nós, porque os nossos filhos vão ver isso na gente. Às vezes você não tem filho ainda, mas na sua família tem crianças, você tem amigos que têm filhos, e você pode ser uma referência, né? Uau! Uau! Eu nem sei por onde pegar o gancho, mas eu vou começar pela raiz. Oliana, você sabia que toda criança que na barriga passa o cordão umbilical ou se rejeita a nascer é uma tentativa de suicídio? Porque ela não se sente confortável? Eu até briguei com minha esposa semana passada, se não me engano, e falei assim, amor, a gente deveria contar os 9 meses que estamos dentro da gestação. Só conta quando nasce. Porque analisa comigo, quando o material genético da mamãe, o material papai se encontra o da mamãe, ali já nasce o inconsciente, já é gerado o inconsciente. Que comanda cor de cabelo, que vai mandar cor de pele, altura e tal. Isso é seu inconsciente. Porém, esse inconsciente, ele se conecta com a mamãe. E tudo que a mamãe sentir já tem um registro. O mais interessante é que ele traz traumas, memórias, medos, não é só cabelo que ele traz do papai. Ele traz tudo isso, questão emocional. E ele vem e soma com a da mamãe. Aí você imagina, comigo, se uma pessoa já tem problema, pega outra pessoa com outro problema e somos dois, E lasca potencializa. Então a criança começa a nascer, ela começa a ouvir o que a mãe está ouvindo, a sentir o que a mãe está sentindo. E ali já começa a existir registro, assim. E o subconsciente, que é a nossa parte emocional, nós temos o consciente, subconsciente e inconsciente e o estômago. O consciente, ou o síntoma falando, o neocórtex, é a nossa parte racional, a nossa parte lógica. É isso que você está fazendo. Faz sentido, não faz sentido, isso, aquilo, outro. O subconsciente, ele é responsável pelo seu emocional. E é responsável pela sua reação. Quando o filho comete uma coisa, e o pai, que ainda tem mágoa do pai dele, ou seja, do avô da criança, o subconsciente ativa e ele reage da mesma maneira, porque ele ainda está ferido. O subconsciente reage, o subconsciente reconhece aquilo que ele conhece. Exemplo, que gosto tem carne de jacaré? Eu não conheço porque eu nunca comi. Não? Geralmente as pessoas respondem, tem gosto de frango. Não! Carne de jacaré tem gosto de carne de jacaré. Frango tem gosto de frango. A questão é que o nosso subconsciente ele procura algo parecido, algo familiar para associar e se sentir mais confortável. Então, todo ferido emocional vai ferir. Todo abusado emocional, ele vai abusar. Compreende? Isso é inconsciente. Eu não quero fazer isso, eu não quero. Isso é o seu consciente. Mas você acaba fazendo. Esse é o seu subconsciente. Então, a criança ela já nasce com isso. Trazendo os problemas da mamãe e os problemas do papai. Bom, meu pai... o pai é assassino, o filho vai ser assassino. Não. Tem possibilidade? Tem. Não de ser assassino, mas de ter a culpa, o sentimento de culpa. Outra coisa que você falou que é bem interessante. Jonathan, não estava vendendo nada, tal. Olha só. Se nós não estamos bem com nossos pais, que é a nossa raiz de onde nós viemos, vamos estar bem com quem? Se você não consegue ter um bom relacionamento com seu pai, com a sua mãe, como é que você vai ter um relacionamento com a pessoa que você acabou de conhecer, que você ainda diz que ama, coloca uma aliança no dedo e jura que vai passar o resto da vida vivendo bem? Se você não consegue conviver, ou pelo menos respeitar quem te fez, quem te gerou. Verdade.
Compreende? Nunca, Poliana, nós nunca seremos maiores que os nossos pais. Nunca. Nossos pais podem ter somente a quarta série, nós podemos fazer faculdade, podemos visitar nações, aquilo outro. Mas o meu pai, eu devo a ele porque ele me deu a vida. Isso eu não consigo retribuir. O problema é que nós confundimos o pai do homem. O meu pai era PM. O meu pai, enquanto pai, ele foi perfeito. Por quê? Porque ele me deu a vida. Ele foi escolhido por Deus. Deus precisava me informar do conteúdo do meu pai, do conteúdo da minha mãe. Jonathan, seu pai foi perfeito? Como pai, sim. Como homem, pode ter errado. Mas não me cabe julgar meu pai. Porque se eu, como pai, tenho minhas debilidades, minhas dificuldades, que ainda trabalho, imagine meu pai que não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu olho para o homem e vejo que o homem tem defeito. Mas eu olho para o pai e agradeço pela vida que ele me deu. Pelos ensinamentos. Que tudo que ele fez foi tentando acertar. Meu pai um dia vez me disse, Poliana, meu filho, eu errei em muitas coisas. Mas tudo que eu fiz foi na tentativa de errar. Perdão. Tudo que eu fiz foi na tentativa de acertar. Eu errei buscando acertar. Então, quando você olha para o seu pai, olha para sua mãe, e você perdoa, você tira o vínculo, você tira o peso da culpa, o peso da mágoa e do ressentimento, a sua vida lhe torna mais leve. Bert diz a seguinte coisa: a vida vai lhe tratar da maneira que você trata a sua mãe. Falei, caramba, eu tenho que mudar muito. Porque se eu trato minha mãe de uma forma, eu vou tratar minha esposa da mesma forma. Ou pior. E como que eu vou tratar minha filha? É a raiz. Não tem como o fruto estar bom, estar delicioso, se a raiz está podre. Compreende? Faz sentido? Para finalizar o meu raciocínio, Poliana, certa vez eu atendi uma pessoa que o homem e a mulher, na maneira de cuidar, na maneira de criar, acabou cometendo algumas falhas, como todos nós cometemos. E a vida deu um giro que ela começou a sustentar os pais. E ela fazia isso com sentimento de vingança. Olhava para os pais com sentimento de eles são miseráveis. Sem mim, eles morrem de fome. E eu falei para essa pessoa, olha, se você acha seu pai e sua mãe um miserável, você também é. Porque de onde que você veio? É bíblico. Não importa se você é cristão ou não. É bíblico. É princípio que rege o universo. É o primeiro mandamento com promessa, com recompensa. Honre o teu pai e tua mãe. Deus não está falando honre o homem e a mulher. Oh, não. Honra teu pai, honra tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Verdade. Faz sentido isso? Faz muito sentido, né? Então, tudo que você absorve emocionalmente, que o seu subconsciente absorve, que é uma forma de esponja, ele começa a comandar a sua vida. Você toma uma atitude que você sabe que é errado. Que essa atitude, mesmo assim, às vezes te traz um peso da culpa. Mas você não consegue mudar. Quando você falou a questão da menina, eu não sei o que é pior. A minha opinião, digo eu, não como terapeuta, que eu não posso ter, algumas coisas não posso ter opinião, mas digo eu, como terapeuta que de coach, eu não sei o que é o pior. Se é um filho sem mãe ou uma filha sem pai. Porque a mulher é mais sensível que o homem. Sim. Teve uma vez que eu conversando com a mãe, e eu falei que o filho busca a mãe inconscientemente. Lá na psicologia, na psicanálise, o complexo de elétrico e o complexo de ético, dos 3 a 5 anos, quando a criança define a sexualidade dela, segundo a psicanálise. Eu estou me defendendo aqui. Então, se a criança olha para o pai, se apaixona pelo pai,
e ela vê as características do pai, ela guarda como referência. Só que é moralmente errado a filha ter o pai. Então ela se revolta, ela se frustra, e lá na frente, na fase latência, se eu não me engano, ela vai buscar justamente aquilo que é parecido com o pai. Eu sempre pergunto, e as mulheres sempre ficam assim, os homens também, o que o seu esposo tem de parecido com seu pai? Ou o que a sua mãe tem de parecido com o seu? O que a sua esposa tem parecido com sua mãe? Nada. Aí eu volto a perguntar, o que seu pai, o que seu esposo tem de parecido com seu pai? Nada. Ah, deixa eu ver. Ah, talvez o caminhado, a forma de se vestir. Não, até o jeito de sentar, tá? O jeito de falar. São referências. E se você não ressignificar essas referências, elas se tornam um peso. O caso da pessoa, meu pai bebe. Então, toda pessoa que ele bebe, ele vai lembrar do pai inconscientemente e vai julgar e vai criticar. Criticar. Nós não estamos aqui para criticar alguém. O criticar torna você juiz, te torna uma posição de peso. E isso é consideração sistêmica. Toda vez que você exclui alguém do seu sistema, que você julga, a próxima geração repete o mesmo erro. Repete a mesma coisa, que é para você olhar de amor. Não é incomum, Poliana, eu começar a atender pais e reclamar de seus filhos, eu perguntar quem da família do seu antepassado que é parecido com seu filho. Ah, tem um tio meu aí que... E o que tem de parecido com seu tio e com seu filho? Daquele silêncio, aquela reflexão, aquele momento. Algumas vezes o silêncio se prolonga, algumas vezes o choro desce. Falei, aí eu começo a trabalhar a pessoa com o tio, com o avô, que reflete na criança. A criança está só dizendo, ei, olha para mim, você exclui ele. Ninguém merece ser excluído de nada, Poliana. Todos devem ser olhados com um olhar de amor. Todos devem ser olhados com amor. Perdão não é sentimento, perdão é escolha. Tem coisas na minha vida que, bola e rola, eu preciso me lembrar que eu perdoei. Pessoas que fizeram muito mal para mim, que deixaram cicatrizes, mas eu preciso curar elas. E eu sempre me lembro, opa, você já perdoou. Isso a vida torna você uma vida mais leve, isso torna a vida mais fácil de viver. E você vive, não existe. Você consegue respirar e ter paz. Você consegue colocar a cabeça no travesseiro. Você faz da sua consciência o seu travesseiro. E o sono se torna leve, restaurador e gostoso. Verdade. Uau, né? Quanto conhecimento aqui pra gente, né? Vocês que estão assistindo, tenho certeza, gente, que essa live aqui, até agora, está sendo uau. Né? Então, assim, muita coisa importante aí, gente, que vocês estão aprendendo hoje. E tudo isso nós precisamos aplicar, né? Todas essas dicas, tudo de conhecimento que o Jonathan trouxe aqui pra gente, é importante você se analisar, porque muitas vezes isso aconteceu talvez porque você não sabia, né? Mas agora você tem aí uma informação valiosa, né? E como as próprias escrituras já fala, a verdade liberta. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento, uma informação, aí eu te pergunto agora, o que você vai fazer com ela? Né? Então, você precisa saber agora onde você vai aplicar. Você não pode simplesmente pegar uma informação e deixar aí ao Deus dará, como popularmente o povo fala, né? Então, Jonathan, eu queria fazer duas perguntas para você, né? De acordo com como você aqui de coach, trabalha com essa parte de criança, e como tem muitos pais aqui, eu gostaria de perguntar assim, hoje, por exemplo, se um pai ou uma mãe, talvez ele teve muitas sequelas do passado dele, e hoje, depois dessa live, dessas informações que você passou aqui para eles, como e ele se percebeu que muitas vezes o comportamento dos filhos deles estão agressivo ou está errado em algum lugar. E aí, qual é o primeiro posicionamento desse pai e dessa mãe? O que eles têm que fazer?
Ok. O primeiro passo é não se desesperar. Tem pais que entram em um processo de um estágio depressivos. Porque quando você começa a ter noção, a conhecimento disso, as escamas começam a cair. E você começa a lembrar de dores. Calma, tem jeito. Calma, tem jeito. Segundo passo. Você seguindo as 3 dicas que eu dei, que eu mencionei aqui, e não conseguir, procure um auxílio. Procura um coach, procura um terapeuta, procura. Ontem, fazendo um processo de terapia com uma pessoa, e ela tinha dificuldade com as filhas delas. Peguei, não, vou usar uma ferramenta de hipnose. O problema estava na mãe. Quando ela teve noção que o comportamento com as filhas era idêntico como ela tinha com a mãe, ela entrou em pranto. Falei, calma, vamos resolver. Uma coisa de cada vez. Trabalhamos a mamãe, trabalhamos a causa, trabalhamos o emocional dela e agora ela está apta. Ela tem capacidade de ajudar os filhos. Primeiro resolva você, para depois resolver seus filhos. Volto a repetir, segue os 3 passos. Não conseguiu? Chama no direct, marca consulta, marca uma sessão terapêutica, procura um coach. Eu percebo que eu acompanho o seu trabalho, mas tem mais voltada para a produtividade. Nessa área você também tem conhecimento, você também tem experiência. E coach ajuda. A questão do coach é que o coach ele projeta para o futuro. Terapia resolve o passado. Tem processos que eu já tive, Poliana, que eu entrei com coach e vai 1, 2, 3, 4 sessões e eu observando que a pessoa começou bem, mas começou a esfriar. Falou, opa, calma, peraí, o que está acontecendo? E era coisas do passado. Ou seja, é como se fosse um elástico. Você entra no processo de coach, mas o elástico está aqui nas costas. A pessoa dá 3, 4 passos e a trava emocional, e o trauma, puxa. E a pessoa não consegue. A pessoa se sente presa nisso. E essa trava emocional, e o trauma emocional está no subconsciente. Por isso que muitas vezes, por muitas noites, eu lia livros, eu estudava, eu pesquisava, eu fazia isso, aquilo, outro, e não conseguia buscar, encontrar uma solução. Porque eu estava preenchendo o meu consciente. E eu precisava resolver no meu subconsciente, na minha parte emocional. Quando eu entendi isso, eu parti para a terapia. Eu parti para a formação em Kid Coach. Poliana, no estado de Tocantins, eu sou o único Kid Coach. O único. Márcia Belmiro até me convidou para ir para Transformar Gerações. Porque eu sou pioneiro aqui. Foi uma debilidade minha que eu tinha que me impulsionou. Eu não me desesperei. A minha tristeza, meu conhecimento, o peso que eu já tinha, a clareza de informações, me impulsionou a buscar. E eu até brinquei com a minha esposa, amor, vou fazer formação. Das duas, uma. Ou eu vou ser um excelente Kid Coach terapeuta, ou vou pelo menos melhorar com o marido. E eu consegui as duas coisas. Consegui me tornar um pai, eu consegui me tornar um bom esposo. Quem pode provar isso é minha esposa. Porque hoje em dia ela vê a diferença. Hoje em dia eu consigo conversar com minha filha. Hoje em dia eu tenho a atenção da minha filha. Para você entender, a minha filha não me abraçava. Minha filha sempre resistente a mim. Isso foi por 2 anos. E descobri que foi na gravidez, com 4 meses de gestação. 4 meses de gestação. Quando fomos fazer o exame do sexo, era menina. E eu queria menino. E eu travei. A minha esposa pegou aquela emoção, recebeu, foi para ela. Eu que fiz o parto da minha esposa. Eu peguei a minha filha.
Ela nasce, ela cresce, dá 1 ano, 2 anos, e ela sempre me rejeitando, sempre me rejeitando. Fiz formação em PNL e identifiquei o que que era. Cheguei em casa 11 horas da noite. Poliana, ela estava dormindo. Eu fiz o processo terapêutico com ela. 6 horas da manhã, a minha filha me acorda, me beijando e me abraçando. Uau! Uau! Talvez para você que está assistindo essa live não é nada, mas para mim foi tudo. Eu tive a oportunidade. Eu tive a chance de abraçar minha filha, de sentir o bracinho dela, de sentir o amor. Algo que eu tive com meu pai, com um certo distanciamento, que depois eu amadureci, entendi, e deixei de cobrar ele, deixei de amar como realmente ele é, e eu passei para minha filha. E hoje eu estava em casa, falei, filho, conversa comigo, sai do celular. Ela falou assim, tá, papai, eu te amo. Aí você voltava o celular. A minha filha não dizia te amo para mim. Procure ajuda. Se você não conseguir sozinho, procure ajuda. E a segunda pergunta? A segunda era onde que as pessoas podem te encontrar, né? Além daqui do... Além daqui, se alguém se interessar, né? Alguma coisa assim. Vocês tiver interesse, gente, procurar o Jonathan, ele é terapeuta e tal. Tem de Araguaína, né, Jonathan? Sim, faço parte da Zaio Terapia Integrativas. E aí vocês... Ah, tá. Aí vocês, qualquer coisa, pode procurar lá no direct, né? Mandar um direct para ele, que com certeza ele vai falar aí com vocês, passar endereço, tudo direitinho. Exatamente. Tem um contato aqui, que acho que minha esposa colocou, que é do telefone da secretária, 992-8201-35. Gabriela. Poliana, então, antes de terminar, deixa eu falar uma coisinha. Eu quero em Palmas fazer um treinamento com você. Vamos marcar. Vamos, uau! Vamos fazer algo junto. Vamos, como diz o meu amigo Samuel, vamos apertar essa aliança. Vamos. Vai dar coisa boa. Vai dar coisa boa. Vai dar coisa boa. Vamos sim, Jonathan. Gostei muito. Foi uma das lives, foi uma das mais maravilhosas até agora. Assim, todas têm sempre o conteúdo, mas esse foi diferenciado porque foi uma novidade, né, para os espectadores que fazem parte do que vem assistindo até hoje. Então, gente, é isso, né? É você colocar em prática todas essas dicas que o Jonathan colocou aqui pra gente. E é a gente fazer uma autoavaliação, né? Para finalizar, quando ele falou de às vezes a gente adotar a postura daquele que nos faz mal, que às vezes é o nosso próprio pai. Eu, quando era mais nova, minha mãe, ela gritava muito, né? Ela gritava muito alto, uma postura dela, né? Algo que foi veio de família mesmo. E eu tinha muita raiva daquilo, muita raiva. E eu dizia, meu Deus, eu não vou ser assim igual minha mãe, né? E aí, assim que meu filho nasceu, hoje ele tá com 10 anos, né? Certa vez eu me pego gritando, né? E quando eu me pergunto, aí meu esposo vira pra mim e fala assim, meu amor, tu tá igualzinha a tua mãe. Naquele dia que ele falou isso, eu quis morrer. Né? Porque eu disse assim, meu Deus, eu sempre disse que não ia ser, né? E o mesmo comportamento eu adotei, né? Então, assim, inclusive isso é uma coisa que eu venho trabalhando já, não porque é o comportamento da minha mãe, mas porque é algo que a gente não pode, precisa trabalhar isso mesmo na gente, né? É o domínio próprio, a paciência. Então, mas o que eu quero dizer para você é para a gente se analisar, porque eu pude perceber onde eu estava errando, né? Eu pude perceber que eu adotei uma postura que não era correta. E porque eu julgava, né? Porque eu julgava a minha mãe, mas muitas vezes você julga a história dos seus pais porque talvez você nem conhece a história deles. Mas talvez talvez não, é certeza, eles também são vítimas. Porque, como o Jonathan colocou aqui, eles só deram pra gente aquilo que eles tiveram, aquilo que eles conheceram. Eles te deram o melhor. O melhor que eles podiam dar,
ele te deu, né? Teu pai te deu, a tua mãe te deu, né? Então, não julgue, olhe para a história, olhe para todo o contexto da história que ficou para trás, o conhecimento. E procure perdoar, procure se analisar, procure se autoconhecer. Procure melhorar. Quando você melhora as suas emoções, quando você melhora a tua consciência, o teu subconsciente, o teu comportamento, tudo na tua vida melhora, em todas as áreas. No teu casamento, nas tuas finanças, na tua sexualidade, na tua espiritualidade, tudo. Inclusive no teu relacionamento com Deus. Porque Deus não te fez para você sofrer, para você ser infeliz, para você ter um mau comportamento. Muito pelo contrário, Deus te fez uma criatura perfeita, magnífica, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Não estou espiritualizando a coisa, mas eu estou falando do que eu acredito, né, e do que eu conheço. Então, que você possa se analisar. Pegue todas essas dicas que esse profissional de excelência trouxe para a gente hoje aqui e acrescente na tua vida. Coloque em prática e você vai ver como talvez pequenas coisas vão começar a mudar. E você com certeza vai começar a visualizar essa mudança. Né, Jonathan? Poliana, uma coisinha que eu não mencionei, e nesse momento eu acho muito pertinente dizer, é sobre as doenças psicossomáticas. Toda vez que eu encontro alguém que tem problema de sinusite, rinite, pulmão, eu já pergunto logo, quem você precisa perdoar? É o papai ou a mamãe? Dor nas costas, raiva. Garganta muito inflamada, hostilidade. Estômago, raiva guardada. Gastrite, úlceras, prisão de ventre. Mulher se sente muita cólica, é ofendida, está se sentindo ofendida. Tudo que nós emocionalmente não resolvemos na nossa mente é arquivado no nosso corpo. Certa vez, essa semana passada, eu lembrei de algo que alguém me fez mal. Eu apenas lembrei. Ah, fulano fez isso. Fulano fez isso. Começou a me dar uma dor nas costas tão grande, tão grande, tão grande. Eu pensando, meus rins. E eu peguei e fui no meu terapeuta. Meu amigo terapeuta. Cheguei e falei, mano, tira essa dor nas minhas costas aqui. Ainda dor nas costas? Aí eu, sim. Ele tá com raiva de quem? Aí de ninguém. Deita aí. Eu deitei no divã, tá, ele... Para um pouco, pensa, você sabe que é raiva. Aí eu só lembrei de uma coisa. Falei, só lembrou de uma coisa. Ok. Começou a fazer a terapia comigo. Antes dele terminar, eu já tinha passado. Uau. Então, tudo que você não resolver emocionalmente, o seu corpo vai adoecer. Quando a boca cala, o corpo adoece. Quando a boca fala, o corpo se cura. Uau. Dor de cabeça, culpa e mágoa, alergia, pressão do ambiente. Então, tudo isso é a maneira do seu corpo dizer, ei, resolve essa questão. E para terminar, eu quero falar para o papai e para a mamãe. Papai, você foi o melhor pai que você poderia ser até hoje. Mamãe, você foi a melhor mãe que você poderia ser até hoje. Eu sei das suas dores, eu sei dos seus medos, eu sei das suas mágoas, eu compreendo. Mas de tudo isso você conseguiu extrair o melhor de você. De tudo que aconteceu com você, você tentou ser o seu melhor. Meus parabéns. Agora que você tem conhecimento, que você tem informação, eu te convido a ser realmente o seu melhor. E não ser o pai da circunstância que te fizeram ser um pai. Da circunstância que te construíram. Mas de ser o seu verdadeiro, ser um verdadeiro pai. A sua essência como pai. Livre do ressentimento, livre da ofensa, livre da culpa, da hostilidade, do medo e da raiva. Uau! Gente, que live, né?
Foi maravilhoso, Jonathan, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo esse conhecimento para toda essa galera que nos assistiu aí. Que Deus te abençoe, né? E vai ficar salva, tá? Eu vou deixar salva lá no IGTV. Se eu não salvar, conseguir salvar no IGTV, eu vou colocar no canal do YouTube. O link do YouTube tá lá na minha bio, tá? E aí eu vou colocar ela com certeza no YouTube. Se não tiver no IGTV, vai para o YouTube. Eu vou subir para o YouTube. E, ó, o pessoal gostou tanto que já quer assistir todo. Muito bom. Então, muito bom mesmo. Muito obrigada. Gratidão, né? E é isso aí. Gratidão. E aí depois vamos conversando mais. Deus abençoe, tá bem, gente. Então. Um forte abraço a todos vocês que estiveram aqui assistindo a nossa live. Que Deus abençoe, tá? E coloque em prática tudo, sempre, tá? Então, forte abraço. Tchau, Jonathan. Tchau, tchau. Até mais. Qualquer coisa, chama um direct. Tchau, tchau.